A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação, Pastor Cláudio Morandi. Que alegria, mais uma vez, nós estarmos aqui juntos para refletirmos na verdade da Palavra de Deus. Hoje eu quero tratar sobre um tema muito interessante: cuidado com o pecado. Preste bem atenção naquilo que vamos dizer nesta manhã. A nossa oração é que o Espírito Santo de Deus abra os teus olhos para que você então creia na verdade da Palavra de Deus. Amados, eu quero convidar todos vocês para estar conosco em nossas reuniões que acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã e às 19 horas. O nosso templo, o local onde a igreja se reúne, é na Rua Acre, número 260, bem no centro de Sidrolândia. Venha você e traga toda a sua família para nós juntos meditarmos na verdade da Palavra de Deus, ok? Vamos abrir as nossas Bíblias, em nome do Senhor Jesus Cristo, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. 1 Coríntios 15, verso 56, a Bíblia diz assim: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, esse versículo aqui, ele pode ser lido assim: o que dá à morte o poder de ferir é o pecado. E o que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Agora, 1 Coríntios 5, 21, a Bíblia diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o Espírito Santo nos oriente nesta reflexão. Nosso bom Pai, nós te rogamos, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor mesmo conduza todas as pessoas que nos escutam nesta oportunidade, leva elas até Cristo, para que o Senhor as receba e não as lance fora, como Ele mesmo prometeu. Pai, nós dependemos de Ti, confiamos que a Tua palavra ela está operando na vida e nos corações daqueles que anseiam por uma vida plena e liberta do pecado. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amados, o pecado é algo muito sério, porque, como nós lemos aqui, que o aguilhão ou ferrão da morte é o pecado. Ou seja, tudo aquilo que é pecado vai descer para a sepultura e, consequentemente, para a perdição eterna. Por quê? Porque o pecado, ele é uma fraude. O pecado, ele promete prazer e ele paga com desgosto. O pecado, ele faz a propaganda de liberdade, mas na realidade ele escraviza. O pecado, ele levanta a bandeira da vida, mas o seu salário é a morte. Como diz Romanos 6, verso 23. O salário do pecado é a morte. O pecado, ele tem um aroma sedutor, mas ao fim ele cheira enxofre. Agora, somente os loucos, os desvairados, os insensatos, os nécios, eles zombam do pecado. O pecado, ele é maligníssimo. O pecado é pior do que a pobreza, do que a solidão, do que a doença. Enfim, o pecado é pior do que a própria morte. Porque esses males todos, eles não podem destruir a sua alma, nem afastar você de Deus. Mas o pecado, ele arruína o seu corpo, arruína a sua alma e afasta você eternamente de Deus. O pecado,
ele jamais se apresenta a nós revelando as suas verdadeiras cores. Ele sempre se esconde atrás de uma linda e encantadora máscara. Nós jamais vamos ouvir do pecado o seguinte: olha, eu sou teu inimigo mortal. Eu estou aqui para te destruir, para te arruinar e enganar. O meu real plano é te enviar para o inferno. Ele nunca vai dizer isso. Agora, você que me escuta, por favor, examine bem e você perceberá que as roupagens do pecado são finas e bastante sedutoras. O pecado ele pode conquistar a sua vítima através de uma imagem, através de um beijo, um elogio, ou até mesmo por uma voz suave, através, quem sabe, de um telefonema. E por trás de todas estas armadilhas, encontra-se o arqui-inimigo das almas dos homens, que é Satanás. Amados, todo pecado, ele agride a santidade de Deus, porque é fruto da rebelião. E todas as formas de pecado são abomináveis ao Senhor, mas o pecado da impureza ou luxúria é repugnante aos seus olhos. E é exatamente este que nós estamos considerando nessa oportunidade. Certa vez, um irmão, tratando sobre a luxúria, ele disse o seguinte: o pecado da impureza, a princípio, não parece tão hediondo e venenoso. Ele aparece disfarçado em beleza, simetria e de muitos desejos. Mas não há nada repulsível a seu respeito. Satanás, ele enroupa a sua deusa da luxúria como se fosse um anjo de amor. E a sua aparência tem iludido os homens mais fortes deste mundo. Este pecado maligno tem arruinado raças e nações por todo o mundo e em todos os tempos. A saúde moral e espiritual da família se constitui num sólido fundamento para que uma nação seja sadia. E o que temos nós visto nos dias atuais? Temos visto ruína nos lares, desenfreada busca por pornografia, homossexualismo, divórcio, separações, adultérios. Muitos, tanto grandes como pequenos, estão enlaçados por este terrível pecado. E o pior de tudo é que há aqueles que vivem na lama deste pecado e professam ser filhos de Deus. Mas, entretanto, será que Deus os tem como seus filhos? Olha, amados, aquele texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, ele soa em nossos ouvidos como uma voz de trombeta. Ele diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Olha, nós não podemos desconsiderar este tão solene grito de alerta das Escrituras Sagradas. O pecado, ele é traiçoeiro. Por quê? Porque num primeiro momento ele se revela inofensivo e bastante atraente. Depois, ele se torna prazeroso e cativante. O pecado, ele cria uma falsa e momentânea sensação de paz. Por exemplo, dois amantes, longe dos olhos indesejáveis dos homens, porém nunca daquele que vê além das paredes, ao se encontrarem, dizem para si: isto me dá tanta paz e alegria. Tenho um profundo sentimento de prazer e realização. Queridos, esta falsa paz no coração do pecador o leva a pensar que não está cometendo nada de errado. Por quê? Porque Satanás ilude a sua vítima com sólidas argumentações. E uma vez que o engodo foi estabelecido, o pecado de impureza não será visto como abominável. Pelo contrário, muitos que são enredados por este engano são hábeis em formular argumentos que justifiquem
a sua imundícia. Eles entendem que suas práticas refletem apenas naturais mudanças de valores promovidos pela cultura. Na verdade, o que está em curso, sem que eles percebam, é a estratégia maligna de legitimação da iniquidade. Queridos, o pecado da luxúria se tornou uma epidemia. Este pecado maligno tem escravizado crianças, adolescentes, jovens, adultos e velhos. Não só o mundo, mas também as igrejas estão infestadas deste terrível mal. Olha o que diz uma palavra de alerta em Apocalipse capítulo 22, versículo 15. A Bíblia diz que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Está vendo? Isso é muito sério. Amados, que ninguém brinque com a palavra de Deus. Que ninguém brinque com este assunto, porque o pecado ele é maligno, ele é pernicioso, ele rouba a sua vida, a sua alma. Olha, amados, muitos por estarem aí tão afundados em suas cobiças, são levados a uma total desilusão de si mesmos. Estes nem sabem mais o que realmente pensam, amam ou mesmo detestam, com o agravante de que se acostumaram passivamente a algo que os mantém totalmente escravos. E a mente fica tão distorcida pelo pecado que leva os homens a temerem o câncer, mas rirem do inferno. Pessoas que buscam ajuda por uma dor de dente, porém permitem que suas almas entrem em decadência e se percam pela negligência. Que pena, mas que estupidez. Amados, devemos atentar para aquilo que Cristo veio fazer a este mundo. Deus nos amou tanto, de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz, para nos libertar do nosso pecado. E a Bíblia vai dizer que a única maneira de sermos libertados do pecado é crendo na nossa crucificação juntamente com Cristo. Esta é a verdade da palavra de Deus em Romanos, capítulo 6, versículo 6, que afirma: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Somente aqueles homens e aquelas mulheres que creram em sua morte com Cristo, em sua ressurreição com Cristo, foram totalmente, plenamente libertados do pecado. Porque não adianta você lutar contra o pecado, você tem que morrer para o pecado. Uma vez que você crê que morreu para o pecado no corpo de Cristo na cruz, Romanos 6,14 declara que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça, porque agora a graça é Cristo, e Ele vai nos guardar do pecado, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele disse que foi dado a Ele todo poder no céu e na terra, foi dado para Jesus, e Jesus vem habitar em nós. Em Judas 1,24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. Creia na sua morte e ressurreição com Cristo. Creia que você morreu com Ele e ressuscitou com Ele, e que hoje Cristo é a sua vida e Ele te guarda do pecado e da morte. Que Deus te abençoe e que Deus revele essa verdade ao seu coração. Bom dia para você, graça e paz. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9 e às 19 horas. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz.